Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. Jovem assassinado a tiros no Padre Roma do Jaboatão dos Guararapes. Desconhecidos matam 2 jovens e ferem uma outra bala no bairro do Cajueiro Seco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta quinta-feira, 18 de maio de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 24 horas no estado foram registrados 11 assassinatos. 2 dos crimes ocorreram no interior e 9 no Grande Recife, a maioria em Jaboatão. Foram 4 pessoas assassinadas em Jaboatão dos Guararapes. Foi destaque de ontem no Bandeira 2. Empresário assassinado a tiros no bairro do Ipicep. A notícia com o repórter Adúlcio Lucena. O crime aconteceu na rua Potengi, no bairro do Ipicep, zona sul do Recife. A vítima foi um empresário de 61 anos de idade. De acordo com informações repassadas pela polícia, o homem estava na companhia da esposa e do filho de 9 anos em um estabelecimento, quando foi assassinado a tiros na garagem do local. Um homem que prefere ter a identidade preservada contou detalhes do que aconteceu. Na hora da saída aqui do estabelecimento, pegou a discussão com outro indivíduo, de repente escutou os tiros, já até todo mundo se abaixou, viram que ele tinha sido baleado e o outro rapaz que fez os disparos evacuou e a gente não sabe mais nada. Testemunhas contaram à polícia que o suspeito seria um advogado de 48 anos que fugiu logo após o crime. Um rapaz que também preferiu ter a identidade preservada contou que chegou a socorrer a vítima para uma unidade de saúde. Eu e alguns companheiros de trabalho procurou ajudar a esposa do senhor que veio a falecer, infelizmente. Ela estava muito desesperada no momento, gritando, meu marido. Pegamos ele, aparentemente respirando ainda. Eu e mais 2 rapazes, colocamos ele no veículo dele mesmo e saiu para a UPA. Familiares do empresário tiveram no IML para liberar o corpo da vítima. Isabela Pequeno, advogada da família, contou que o empresário e o suspeito teriam sido sócios, mas a motivação do crime ainda está sendo investigada. A viúva da vítima encontra-se nesse momento dopada. Ela testemunhou tudo. Houve uma discussão prévia. Uma criança de 9 anos também testemunhou tudo. Ela também não está aqui no local. E o que nós podemos falar é que houve uma representação da vítima contra este profissional e que houveram algumas situações que divergiram. E também temos um conhecimento prévio que já houve uma sociedade há curto tempo, claro, visível uma execução, acionar as prerrogativas dessa profissão, né, do suspeito, que seria advogado. Ele tem OAB, tudo, mas nós vamos deixar a cargo realmente do delegado responsável apurar conforme as investigações. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Um ônibus da empresa São Judas Tadeu, que fazia linha de Ponte dos Carvalhos, foi assaltado no terminal de ônibus lá de Ponte dos Carvalhos por um só elemento. O suspeito, armado com revólver, roubou os pertences do motorista e também dinheiro da renda do carro. Leonardo de Moura Santana, 48 anos, residente na rua João Clementino Montarroios, em Casa Caiada, Olinda, foi baleado à margem da PE 22 no bairro Nossa Senhora do Ó, em Paulista, por elementos desconhecidos. Atingido no ombro, ele foi socorrido na emergência do Hospital Getúlio Vargas. Wagner Domingos do Nascimento, com 32 anos de idade, foi agredido a bala na rua Jornalista Paulo Couto, no bairro da Macaxeira, zona norte do Recife, por elementos desconhecidos. Wagner, ele estava voltando da casa da namorada quando sofreu esse atentado. Ele foi socorrido no Hospital da Restauração, onde foi submetido à cirurgia. Um rapaz foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele em Aldeia Camaragibe, crime praticado por elementos desconhecidos. Um outro rapaz, também não identificado, foi assassinado a golpes de faca peixeira no bairro do Maranguapiú, em Paulista, crime de autoria e motivos desconhecidos. Gustavo Silva Guedes Lopes, este foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Nova Esperança, no bairro do Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes,
por 2 elementos que fugiram correndo. De acordo com informações, Gustavo seria usuário de drogas e já havia sido preso na Lei Maria da Penha. Ele morreu, inclusive, com a tornozeleira do sistema prisional. O caso está sendo investigado pela polícia. Um rapaz sem nenhuma identificação foi assassinado a bala na estrada Arnaldo Serino, na Avenida Brasil, no bairro do Maranguapinho Paulista. Crime de autoria e motivos também desconhecidos. Genival Antônio da Silva, um homem com 50 anos de idade, residente no bairro Várzea Grande, em Vitória de Santo Antão, distrito de Piritiba. Ele foi assassinado a bala quando estava numa motocicleta branca. A moto dele, Genival, era motorista do vereador Edmilson, lá de Vitória de Santo Antão. Um rapaz sem nenhuma identificação, trajando apenas um short preto, foi assassinado com disparos de arma de fogo na zona rural à margem da PS 166 em Belo Jardim, no agreste do estado. Crime de autoria e motivos também não informados. José Adalto, um rapaz que foi encontrado morto em um açude no sítio Tapuá, que fica à margem da PE 95 na zona rural de Caruaru, no agreste do estado. De acordo com informações, ele teria se jogado no açude, morrido, e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. José Carlos Pessoa, rapaz de 32 anos, e Genilson José Pessoa, 31 anos. Eles foram baleados ao reagirem a um assalto na rua Tom Jobim, em Timbaúba. José Carlos foi atingido na virilha e no braço esquerdo, e Genilson também ferido. Os dois foram levados para a unidade de pronto atendimento ao UPA de Timbaúba, de onde Zé Carlos foi removido aqui para Recife, para o Hospital da Restauração. De acordo com informações, os dois teriam sido atraídos por uma mulher nas redes sociais. Essa mulher, identificada como Maiara. Irmão de assessora parlamentar assassinada é executado em Vitória de Santo Antão. Falamos há pouco deste caso. Assim como a irmã, ele também levou tiros quando estava em cima de uma motocicleta. A reportagem é de Adúlcio Lucena. A vítima foi Genival Antônio dos Santos, de 50 anos. O crime chamou a atenção dos moradores da cidade de Vitória de Santo Antão, zona da Mata do Estado. Testemunhas contaram que o homem trabalhava em uma casa de ração e fazia serviços de motorista para os vereadores do município. Quando saiu de casa para ir ao trabalho, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo. De acordo com a perícia, Genival foi atingido em cima da moto por 8 tiros. Os disparos atingiram a nuca, a cabeça, as pernas, os braços e o tórax da vítima, que morreu na hora. O delegado Luiz Paulo esteve no local, dando início às investigações. Exato, houve esse homicídio há cerca de 2 anos aqui na cidade, né, envolvendo essa irmã de criação dele, a Neidinha. No entanto, é um pouco precoce afirmarmos se tem ligação ou não com esse outro homicídio. Em consultas criminais, a vítima não possui nenhuma passagem pelo sistema prisional, né, no entanto, a vida pregressa em si da vítima ainda iremos apurar. O que chama a atenção é que em junho de 2021, uma irmã de Genival, que era professora e também trabalhava como assessora parlamentar de um vereador, foi assassinada a tiros quando saía de moto da casa dos pais. Joselma Vitor, irmã das vítimas, busca explicação para a morte do irmão. E algo sem explicação, porque até então a gente não sabia de nenhuma inimizade dele, a hipótese de latrocínio descartada porque ele estava com todos os seus pertences. E a gente fica aí se perguntando por que isso aconteceu com ele. Tem saído de casa para trabalhar, como de costume, às 6 horas da manhã ele saía para trabalhar. Todos os dias mandavam mensagem de bom dia para mim e saía para trabalhar. Mais ou menos 7 horas da manhã eu recebi uma ligação, né, falando do acontecido. O vereador Edmilson da Várzea Grande, patrão de Genival, comentou a relação de amizade e trabalho que tinha com a vítima. A gente se conhece desde criança. Genival era um cara que nunca vi problema dele com ninguém. Era um cara que brincava muito contente, muito cheio de vida, da maneira dele, mas era muito cheio de vida, passou muita dificuldade, mas a gente ficava comentando que ele passou tanta dificuldade que o pai dele abandonou-lo. Ele foi criado por essa família desde criança, mas ele nunca foi cara de baixar a cabeça, era muito cheio de vida, nunca vi ele com problema com ninguém. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2.
agradecendo a rapaziada sintonizada com a gente no Beco do Oeste, comunidade do Valdino Pini. Estão lá Zé do Peixe, a esposa Cristina, Juca do Frete, Marcelo do Mercadinho, pessoal do Sindicato de AI, Mônica Serrote e Eliane Quitela de Pombo. Na Praça da Independência, área central do Recife, estão lá Sargento Costa e toda a turma no fiteiro de Gil Fofoqueiro. Peu está no córrego Antônio Leão, conhecido como Barriguda, no córrego Zé Grande. Marli da UR7 Várzea está ligada com a gente. Renalva, lá no Carmo e Olinda. Admilson em Altinho. Chibata está no Cabo de Santo Agostinho. Na Orla do Janga, estão lá Nado da Batata Frita e Manuel do Coco. Bem pertinho do Boteco do Caranguejo e também pertinho da Arena Clécio e Lúcio. São ex-jogadores, filhos de Dona Célia, que é ligada o tempo todo aqui na Jornal. Tonho do Caminhão Baú, bem pertinho do Mercado Público, no bairro da Encruzilhada. A diretoria do Campal também está sintonizada com a gente. O presidente Paiva, vice Pedro Lins, o diretor financeiro Manuel e os diretores Luiz Carlos Tatu, Marcos Pereira e o comissário Euclides, esposo de Marise. Lula de Santo Amaro é presidente do grupo Tesourão no Janga. Ele, Tonico do Bolo de Rolo. A turma na barraca de Gil Fofoqueiro, já falamos há pouco. Também o porteiro aposentado Mima, ele mora por trás da igreja Nossa Senhora do Ó, em Pau Amarelo, trabalhou em Boa Viagem. O comissário Dodó e a esposa Dona Preta no Managuapion. O sargento PM Jesus e a esposa Márcia. No Shopping Pátio Olinda está Márcia, que é enfermeira, que mora no Janga. Márcia, o esposo dela, Neto, e o filho Pedro Felipe, ligados com a gente na Jornal. Os comerciantes lá em Águas Compridas, Zé da Macaíba, que é o Bio da Burra, também Zé do Sal, e o amigo Biá da rede de supermercados, seu João e toda a turma lá dos produtos igual em Igaraçu. O doutor Paulo de Tasso também está ligado com a gente, ele e toda a nova diretoria do SEASA, também o presidente Bruno Rodrigues e o segurança Eziel Emerson. É ele e o pai dele, Edinho, que é presidente da Câmara de Vereadores de Paulista. Os PMs do BPRV, Clerivaldo, Romão de Peixinhos e Júlio Souza de Olinda também estão ligados com a gente. Paulo Araújo, da empresa FRF Engenharia da Moaras, lá em Maria Farinha. Léo da Litoral Alto Espaço Veículos da Madalena. Ivando da rede de postos de combustíveis, os postos Nossa Senhora Aparecida. Vando tá ligado com a gente. Van Missiguela em Santo Amaro e Saulo Holanda em Olinda. Toda a rapaziada sintonizada aqui na Jornal. Jovem assassinado a tiros no Padre Roma do Jaboatão dos Guararapes. Desconhecidos matam duas jovens e ferem uma outra bala no bairro do Cajueiro Seco. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. 2 assassinatos registrados no Cabo de Santo Agostinho. Um dos crimes aconteceu por volta das 8 horas da noite e foi na Rua 7, no Alto da Bela Vista. 3 homens desconhecidos chegaram numa casa, bateram na porta e, quando o rapaz saiu, foi assassinado a bala. Ainda não dispomos do nome da vítima. A informação é que os criminosos chegaram à procura do irmão deste rapaz, e ele foi quem saiu e acabou sendo assassinado. O outro crime do Cabo foi no bairro Nossa Senhora do Rosário. A vítima também não foi identificada, foi assassinada com disparos de arma de fogo. Um suspeito armado de faca peixeira foi preso por roubo em um estabelecimento comercial, uma copiadora, localizada na Avenida Lions Club, no bairro Boa Vista, em Garanhuns, no Agreste do Estado. Apolo Vieira de Oliveira, 31 anos de idade, havia roubado o dinheiro do estabelecimento. Ele foi encaminhado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Um marginal assaltou um outro estabelecimento comercial, Lojas Americanas, localizadas na Praça Doutor Carmelo da Fonseca, no centro, em Água Preta. O criminoso roubou os pertences, inclusive celulares, dos funcionários e também do gerente da loja. A polícia segue investigando o caso. Na SDS, Secretaria de Defesa Social, estão ligados com a gente na Jornal Francisco
E Brasil, Francisco mora no bairro do Jardim Atlântico em Olinda. Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira estão no bairro da Mangueira e também o motorista Fred. Na estrada de Pau de Légua em Igaraçu está o presidente, o tenente Lupécio Nunes, vice-presidente. O doutor Peter Melo, médico cardiologista da Policlin Recife, na Rua do Hospício, centro do Recife, e também o cardiologista doutor Flávio Roberto, que trabalha na Unimed e também no Procap, todos ligados com a gente aqui na Jornal. Em Garanhuns, no Agreste do Estado, uma criança fugiu de casa e procurou a polícia para denunciar que o pai estaria agredindo a genitora. Os tiras da delegacia local com agentes da delegacia da mulher foram ao local e prenderam o homem que foi autuado em flagrante. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carro na BR-232, Serra Talhada, sertão do estado, com 35 quilos de maconha que estavam dentro de um cachorro de brinquedo. Um casal foi preso em flagrante. Um homem que havia comprado um veículo roubado pelas redes sociais, isso mesmo, acabou preso pela Polícia Rodoviária Federal na BR-101 aqui no Recife. O suspeito disse que tinha comprado o veículo por 48 mil, valor muito abaixo do valor do mercado. Ele e o automóvel foram encaminhados à delegacia. Um rapaz foi preso no município de Jurema, no Agreste do Estado, flagrado se masturbando para crianças que estavam indo para a escola. Câmeras de segurança ajudaram a polícia a prender Juscelio Bezerra da Silva, de 44 anos de idade, que foi encaminhado à delegacia local. Agentes da Delegacia da Mulher de Garanhuns, no Agreste do Estado, prenderam um homem que havia praticado um estupro contra uma mulher que estaria embriagada. Isso aconteceu no bairro da Coab. No bairro do Prado, na cidade de Pesqueira, um homem foi preso armado com facas e também um simulacro de pistola. Ele estaria ameaçando uma família numa residência. Na manhã de ontem, um elemento armado com a faca peixeira rendeu uma mulher no município de São João, no Agreste do Estado, e roubou a motocicleta da vítima, uma Pop 100 vermelha de placa PGA 5868. E agora vamos falar de coisa boa. Aniversariantes de hoje, quinta-feira, Valdir Produções. Valdir está completando 57 anos de idade, mora no bairro do Vasco da Gama. Matheus do Córrego Ginipapo. Matheus é filho de Menino e Inalda. Matheus é sobrinho de Zenon, ou conhecido velho debaixo da cama. Mariano, conhecido por Louro, está completando hoje 89 anos de idade. Ele mora na rua Pastor Benobi, pertinho de Zolói, que fica na Bomba do Emetério. Eduardo Júnior Pereira, completando 15 anos de idade. Eduardo é filho de Luz das Malvinas e também Mara. Alberi Júnior e Andrews, conhecido como Bob Melo, e ainda Leonardo Nascimento. Eles moram em Dom Helder Câmara. São filhos e netos do comissário Alberes, e haverá uma festa no próximo domingo na sede do Peladão. O ex-jogador de futebol do Santa Cruz, ele mora em Pau Amarelo, é o Jardim. Jardim está aniversariando hoje, e haverá uma comemoração na beira-mar do Janga, com a participação dos amigos também ex-jogadores Tião, Nilson, Marcelo, Paulo Porco, Figueroa e Dão, que é irmão de Jardim. Jorge, o conhecido Bailão, está completando hoje 68 anos. Ele faz parte do grupo Dinossauro da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorge de Pitão. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Estão aniversariando hoje o major Elias Liobino da Silva, o tenente Enoque Matheus da Silva, o sargento Mauro Ernesto da Silva e a pensionista Julieta Siqueira de Melo. Suspeito foi preso por porte ilegal de arma de fogo e também tráfico de entorpecente de loteamento. Isso mesmo, isso foi a margem da BR-232 em Bezerros. O suspeito foi identificado como Manuel Gomes da Cruz Júnior, 43 anos de idade, que foi levado à delegacia local, onde foi autuado em flagrante. Lembrando que nas últimas 24 horas foram registrados 11 assassinatos, foram 11 homicídios, 2 crimes no interior e 9 no Grande Recife.
Um adolescente de 13 anos foi apreendido quando vendia pedras de crack no bairro Bom Jesus, no município de Lagedo. Um outro menor, aliás, um adolescente de 16 anos, ela forjou o próprio sequestro, o sequestro do próprio pai. Isso mesmo, ela havia pedido ao genitor 60 mil reais pelo resgate. O caso aconteceu em Catende, na Mata Sul do estado, mas a menor, que teria armado o esquema com mais 7 pessoas, acabou apreendida com toda a turma envolvida na tentativa da ação criminosa. Romão, cabeleireiro das estrelas, tá trabalhando ligado com a gente na rua 7 de setembro, ao lado da Faculdade de Direito, área central do Recife, na Orla do Janga, bem pertinho da Torre Gêmeas. Estão lá o Wellington, cabelo de rabo de cavalo da Beritolândia, e o auxiliar dele, o barman Heitor. No Mercado Público de Camaragibe, Paulo do Queijo, estão lá Paulo do Queijo, Cecinha da Carne, Paulo do Miúdo e Sandro do Miúdo, com a esposa Lego, o filho Alexandre e o sobrinho Jean. E no Mercado Público de Nova Descoberta, Mr. Nelson, a esposa Ninha e os filhos professor Neferson e Nádia, da loja Bem Sensual. Toda a rapaziada sintonizada com a gente aqui na Jornal. E no início do Janga também, lá na Orla, o personal trainer e professor de Educação Física, Birubiru, tá ligado com a gente aqui na Rádio Jornal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Jovem assassinado a tiros no Padre Roma do Jaboatão dos Guararapes. Felipe Manuel de Lima, com 27 anos, residente na segunda travessa Riacho, Vila Rica, no bairro Padre Roma, em Jaboatão dos Guararapes. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele, na esquina da rua, por 2 homens numa motocicleta. Ele ainda tentou correr. Já havia sofrido atentado alguns meses atrás. E de acordo com informações, o jovem Felipe Manuel de Lima, ele seria usuário de drogas e já havia contraído dívida de traficantes, dívida que foi paga inclusive pela família. O corpo de Felipe Manuel de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. E atenção! Desconhecidos matam 2 jovens e ferem uma outra bala no bairro do Cajueiro Seco. A notícia com o repórter Adúcio Lucena. Tudo começou na rua Nossa Senhora do Rosário, na comunidade dos Coquinhos, em Cajueiro Seco, Jaboatão dos Guararapes, onde a tentativa de triplo homicídio aconteceu. De acordo com a polícia, as 3 mulheres foram vítimas de uma emboscada. Alane Nicásio do Nascimento, de 23 anos, foi a primeira a ser assassinada. Em seguida, os homens perseguiram as outras 2 mulheres até a rua Santa Fé, que fica a cerca de 300 metros do primeiro local. Eram 2 irmãs, com 28 e 22 anos de idade. Testemunhas contaram à polícia que a mais velha se escondeu em uma casa, mas foi perseguida e executada. A outra pulou o muro de uma casa e conseguiu escapar dos assassinos. Ela foi levada para a UPA de Barra de Jangada. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP esteve no local para dar início às investigações. O delegado Vitor Leite deu detalhes sobre o crime e as investigações. Eles efetuaram vários disparos, mataram a primeira vítima. Ainda no local que os primeiros disparos foram efetuados, as 2 vítimas sobreviventes ainda tentaram correr. Dessas 2 que conseguiram fugir, uma foi assassinada enquanto se escondia e a outra, terceira, conseguiu fugir. Está com vida, foi sobrevivente, né, portanto, e já está prestando depoimento. Nada que de ilícito foi encontrado com elas, e o celular de uma das vítimas vai ser apreendido para passar por perícia. Após os trabalhos da polícia, os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. Adúcio Lucena para o Bandeira 2. Portanto, as 2 mulheres mortas, Alane Nicásio do Nascimento, tinha 23 anos, morreu no local, e Helena Salles Corrêa da Silva. A pessoa que ficou ferida foi a irmã da Helena, Nathalie Salles Corrêa da Silva, que foi socorrida no Hospital de Prazeres. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.